Bom dia, Cecília. Prazer falar com você. Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom dia. Hoje nós vamos falar de crianças agitadas. É engraçado que eu tenho dois, um mais velho e um mais novo, um bem mais velho, né, já adulto, e um mais novo que é uma criança. E eu lembro do comportamento dos dois na mesma fase. Um era a paz do mundo. Reinava uma áurea musiquinha clássica, o azul etéreo, e ele estava sempre naquela vibe dele. O outro é o foguete da NASA voando a 300 mil por hora. Crianças agitadas, como é que a gente tem que olhar, observar e compreender uma criança agitada? Bom, Paulo, acho que você traz algo central, né, que eu queria trazer quando falo sobre crianças agitadas. As crianças são diferentes. Primeira coisa que a gente tem que alinhar é a expectativa do adulto em relação a como as crianças deveriam ser, né? E normalmente quando uma família tem primeiro uma criança muito tranquila, vem a expectativa de que o segundo filho vai ser como o primeiro e a gente precisa redimensionar isso, né? Crianças agitadas demais. Será que a criança ela é agitada demais ou será que a expectativa do adulto está desalinhada, né? Então, primeiro olhar que eu gosto de trazer para as famílias será que a sua criança ela é agitada demais ou será que ela é diferente da irmã mais velha, diferente do filho da vizinha, não é a criança que a escola tradicional espera que esteja ali em sala de aula. Lá em casa também tem esse exemplo, tá, Paulo? A Mel, minha primeira filha de 8 anos, é tranquila, organizada, aquela criança que tudo é metódico, tudo certinho. E o Ian, meu segundo filho, é o que eu comecei a chamar de criança do movimento, intenso demais ao olhar desavisado dos adultos, né? Como que é lá na sua casa, João? Lá em casa também, o meu mais velho é mais tranquilo e a minha nova é agitada para danar. Mas os dois, quando estão juntos, até dá uma segurada. Eu acho que o meu filho mais velho, ele consegue baixar um pouco essa velocidade da mais nova. Então, quando eles estão juntos ali, eles brincam, mas tem momentos também que é o contrário. Ela puxa o mais velho e aí é uma agitação só. Agora, eu não sei, Cecília, se também o ambiente, né, a forma da gente tratar dentro de casa, por exemplo, eu sou muito agitado. Então, não sei se as crianças também têm um espelho nos pais e isso pode dar uma agitação maior. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, né? Muitas vezes a forma com que os pais conduzem o dia a dia, uma rotina às vezes intensa demais ou agitada demais, pode agitar a criança também. O que eu também gosto de trazer em relação a isso? Eu sempre recebo essa pergunta, Cecília, meu filho é agitado demais, como é que eu faço para acalmá-lo? E o adulto sempre vem com aquela ideia de que eu tenho que organizar a criança, deixar ela quietinha, forçar a ficar sentada. E eu falo que é o contrário, né? Tem algumas crianças que elas têm uma necessidade de movimentação, de experimentação para além. Como o segundo filho do Paulo, como a sua segunda filhota, o Ian lá em casa também, o meu segundo filho. E cada vez que eu tento cercear o Ian, é pior, ele fica mais nervoso, ele se imbui ali de uma raiva, porque é uma necessidade, né? Então, eu percebo que o mundo adulto de hoje, ele tem essa dificuldade de lidar com a intensidade de algumas crianças. Saindo da criança agitada, eu gosto muito de fazer um paralelo com a criança que adora ler, leituras, livros. Eu tenho uma sobrinha que é assim. Ela tem 17 anos. Desde os 4, ela pede de presente, de aniversário, Natal, Dia das Crianças, livros. Ela tem coleções e coleções de livros. Ela sempre foi aquela criança de sentar e ler. O que o adulto acha disso? O que o adulto acha disso, gente? E ela tem algum problema, que está parada demais. Essa menina tem problema, ela só lê o dia inteiro. Hoje em dia é isso, mas antes todo mundo achava maravilhoso. Nossa, que linda essa criança lendo, vamos dar livro, proporcionar oportunidade de leitura. É porque hoje tem esse conceito, hoje em dia né? tudo é um problema, né, Paulo? Você tem razão. Acho que a criança que é quietinha demais tem um problema, a criança que se movimenta demais tem um problema. Mas quando a gente identifica um gosto de uma criança, né, uma necessidade, ali, uma habilidade, a gente tende a incentivar. Com essa criança mais agitada, que eu gosto mais de chamar de criança do movimento, o que a gente precisa fazer? Proporcionar oportunidades de livre experimentação. Não significa, então, Cecília, eu tenho que deixar meu filho fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer?
Claro que não. O seu filho não pode fazer isso, a minha filha, o Ian. Mas tem algumas situações pontuais. Eu vou trazer um exemplo que eu acho muito desafiante para os adultos. Hora da refeição. A criança que é mais agitada, ela tende a precisar levantar mais da mesa. Então, ela sai, ela levanta, ela volta para a mesa, ela se alimenta um pouquinho, sai. O Ian, ele é muito assim. Hoje em dia, bem menos, porque a gente já abre um espaço. Nós já entendemos que é uma necessidade dele. A Mel, desde pequenininha, ela senta à mesa e só termina depois que almoçou tudo, devagarzinho. O Ian, ele muitas vezes precisa levantar, dar uma volta na mesa, sentar de novo. Não estou dizendo com isso que eu preciso sair andando com a comida atrás do meu filho. Não é isso. Mas que algumas crianças vão precisar levantar um pouquinho depois de sentar à mesa. Levantar um pouquinho depois de sentar. E o que eu falo com as famílias? Elas não vão se tornar adultos que vão ficar rodando em volta da mesa e sentar para comer. Mas a gente precisa entender que muitas vezes isso é uma necessidade. Essa movimentação diz de uma necessidade e não de algo que eu preciso corrigir, né, que eu preciso punir. E aí acho que é importante falar também da educação tradicional, né, das escolas que exigem das crianças um comportamento muito certinho, muito quietinho. Essa é uma questão que eu iria colocar agora, mas antes dela eu queria colocar uma outra observação. É natural que as crianças, pela energia que têm, pela descoberta do mundo, né, tudo para a criança, tudo na fase da infância é descoberta. É estímulo visual, é estímulo auditivo, é estímulo olfativo, é tudo. Tudo é uma descoberta. É natural que ela seja mais movimentada, não é? Porque às vezes eu tenho medo de confundir. Eu fico com medo, estou dizendo até no meu caso, eu fico com medo de confundir o que é agitação com o que é movimento natural, com o que é curiosidade, com o que é descoberta. E como é que a gente faz para ter essa medida? Ou não tem jeito? Tá, não, e esse também é um outro ponto central, assim, Paulo. Eu gosto de falar, se eu tivesse que escolher uma palavra para representar crianças, essa palavra seria movimento, né? A forma que a criança tem de entender o mundo, de se expressar, de se comunicar, é experimentando, né? Então, os nossos filhos nos veem fazendo coisas, eles tendem a repetir. Eles veem novidades, objetos que eles nunca tiveram contato, eles querem pegar, sentir o cheiro, mexer, experimentar, isso é natural. Quando é que a gente precisa olhar para essa agitação com um olhar mais criterioso, tá, Paulo? Óbvio que eu não vou esgotar isso aqui hoje, mas quando essa movimentação ela começa a mobilizar prejuízos na autoestima da criança. Então, tem criança que fala assim: eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu quero ficar quieto, mas eu não consigo, né? E isso, para a criança, diz algo de um fracasso dela, tá? Então, quando mobiliza prejuízo na autoestima, quando mobiliza prejuízo nas relações. Então, tem criança que é doida para ter amigos, mas a impulsividade e, às vezes, a agressividade no movimentar é tão grande que as crianças tendem a repelir, a evitar. E quando mobiliza prejuízos na produtividade. Não estou falando de nota nem de boletim, isso para mim é uma grande bobagem, na verdade. Estou dizendo de fazer as pequenas atividades do cotidiano, né? Então, completar uma pequena tarefa em casa, uma pequena tarefa na escola. Então, quando essa agitação tira a criança desse lugar. Prejuízo, então, na autoestima, nas relações e na produtividade. Mas, ainda assim, eu posso até identificar isso numa criança, só que antes de eu olhar para isso, pensando num transtorno como o TDAH, por exemplo, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tem um trabalho intenso e profundo, contextual. Eu preciso entender a rotina dessa criança, a forma com a qual os adultos se comunicam, a escola em que ela está. Por quê? Porque muitas vezes o contexto e a rotina mobilizam na criança comportamento agitado que vai prejudicar todos esses 3 âmbitos. Então, não é uma equação matemática. A gente tem que fazer um trabalho que a gente chama, né, que se chama psicossocial. Eu vou avaliar tudo, não é tão simples. Mas já é um sinal de percepção. Sim. Daí para frente discutir em cima desses sinais de percepção. Sim. Mas eu te interrompi e eu acho esse tema que você vai abordar agora
um tema importantíssimo. Eu tenho uma visão crítica com relação às escolas, tanto que eu sofro demais na escolha das escolas dos meus filhos. Tenho uma visão muito crítica. Essa escola tradicional, que tem esse comportamento padrão de todos, sempre me incomodou. Me incomodou como aluno, me incomoda como pai. Então, sempre me incomodou. Como é que é isso? Você estava começando a falar sobre isso. Tá. E aí eu quero trazer um tema que eu acho interessante, assim, trazer algumas personalidades e como foram elas na escola tradicional, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas o Albert Einstein, ele foi expulso de várias escolas por mau comportamento, não. Ele era tido como preguiçoso nas escolas. O Walt Disney, ele era criticado, era muito punido, repreendido, tanto pelo pai quanto, né, pela escola, porque ele só queria desenhar. Ele só tinha interesse em desenhar essas coisas. Rafaela Silva, judoca brasileira, né? Ela é medalhista olímpica. Ela era aquela criança agitada demais. O que ela gostava mesmo era de brincar ao ar livre com os amigos. Eu fui ler um pouquinho da história dela. O que ela gostava mesmo era de jogar futebol com os amigos na rua. O Pelé, Lionel Messi também, eu fui ler um pouquinho das histórias deles. Foram crianças que não gostavam tanto das escolas, né, que não se enquadravam tanto nas escolas. O que eles gostavam era de outras perspectivas. Tem também tem um cantor que agora acabei de esquecer o nome dele, mas depois volta aqui. Por que eu estou trazendo essas personalidades? Porque muitas vezes a escola tradicional não tem espaço para as diferenças. A escola tradicional, que é essa conteudista, né, focada na nota, no boletim, no resultado, ela é uma escola que ela quer o padrão. Ela quer aquela criança que senta, presta atenção, decora, produz. E não abre espaço para as diferentes potencialidades, né? Eu também sou muito crítica a essa escola, Paulo, como você. Eu passei a minha infância até os 10 anos numa escola em que eu não tinha nota, nem boletim, eu nem sabia o que era isso. E o que eu recebi dessa escola? Amor e prazer por estudar. Eu aprendi a estudar porque era gostoso, porque era interessante, não porque eu tinha que ser avaliada. E muitas vezes as escolas fazem estragos na autoestima da criança, que não é a criança intelectual que senta, que concentra. Por exemplo, a criança agitada demais, ela tende a ser muito punida, massacrada nessa escola tradicional. Os pais são chamados, seu filho não senta, não presta atenção. E se a aula fosse mais dinâmica? E se as aulas dentro fossem tão importantes quanto as aulas fora? E se a gente repensasse o formato da aprendizagem? Só que dá trabalho, dá muito trabalho pensar uma educação para as diferentes potências. É mais fácil, né, uma educação em que eu tenho uma forma ali que eu vou encaixar todo mundo. Mas esse é um tema que ele é muito caro para mim, tá, Paulo? Assim, falar de escola tradicional e, enfim, dá pano pra até manga. voltar nesse tema. Sim. E para a gente fechar o nosso papo de hoje, vamos falar, fechando o nosso papo de hoje, das crianças agitadas. O que falta a gente dizer para os pais para que eles se sensibilizem? Porque a gente sabe que aqui nesse espaço a gente está sensibilizando as pessoas. Depois elas vão procurar amplificar essa discussão. O que falta a gente falar para sensibilizar os pais e até as crianças que estão nos ouvindo agora e que podem falar, opa, pai, me trata diferente. O que falta, né? Falar para esse pai, para essa mãe. Criança movimenta, criança dá trabalho, o momento da refeição é um momento denso, o dia a dia com uma criança pequena é um dia muito movimentado. Ontem o Lucas mandou uma mensagem para mim assim, e aí, descansou? E aí eu respondi para ele, desde quando viajar com criança pequena, a gente descansa, né? Eu falo isso toda segunda-feira. Pô, descansou o fim de semana? Não. Não descansei, não. A cabeça descansa, mas fisicamente é extremamente intenso. Então, assim, estar com uma criança vai mobilizar muito trabalho, muito movimento e muita agitação. Isso faz parte. E aí, Paulo, só para finalizar, igual pessoas falam assim, meu filho só acalma com celular. Não, né? A gente que tem que mudar o nosso conceito e ali brincar com a criança também, que às vezes, muitas vezes, a forma da gente acalmar para ter menos trabalho para a gente, né? A tela é uma forma de estancar essa energia. Ela vai sair de alguma forma, numa agressividade, logo depois que eu desligar. Então, a tela é o barato que vai sair caro, é a tranquilidade que vai ser a minha dor de cabeça ali na frente, né? Só represa.
só represa, tá represando. Na hora que eu desligar, a criança vai trazer essa intensidade no comportamento, na raiva que ficou, né? Enfim, a tela é uma maquiagenzinha ali para acalmar, mas a criança não está dando vazão àquela necessidade dela, de experimentação, de movimentação. O que acalma uma criança? Tempo e espaço para experimentar livremente, para brincar livremente. Isso acalma, isso organiza, mas dá trabalho, muito trabalho. Né? Eu voltei de viagem e estou super cansada, queria uma semana de descanso de férias, porque eu estava com os meus 2 filhos pequenos. Né? E dá trabalho. Muito. E o trabalho foi opção nossa. Sim, exatamente. E faz parte. Então exatamente. Não reclame. Exatamente. E dá trabalho, mas também é delicioso. Exatamente. A gente também se abastece, a gente também aprende muito com eles, né? Cecília Antipoff está com a gente toda quinta-feira, conversando sobre as crianças, a relação nossa com as crianças. E para a gente pensar um pouco mais, amplificar um pouco mais essa discussão, a Cecília está aqui nessa prosa conosco. Cecília, quinta-feira que vem você está de volta, mas antes das suas redes sociais, porque tem gente que vai querer continuar conversando com você. Sim, eu estou no Instagram, Cecília Antipoff, _, estou no TikTok também, no YouTube, Cecília Antipoff, então estou aí nas redes sociais para trocar informação com quem precisar também.